Oi, nesta tarde de quinta-feira, 17 de outubro de 2019, está começando uma sessão do Supremo Tribunal Federal, agendada pelo presidente Dias Toffoli, para discutir pela 10ª vez, não, desculpe, uma vez em 2009, 3 vezes, pela 5ª vez, uma a cada 2 anos em média, ou seja, nos últimos 10 anos, de 2009 até aqui, 5 sessões, para discutir uma jurisprudência do Supremo a respeito da autorização para um juiz decretar o começo de cumprimento de pena de um condenado em segunda instância. Em primeiro lugar, eu quero dizer que isso foi inventado em 2009 por um Supremo pressionado pelas oligarquias políticas envolvidas em crimes de corrupção de colarinho branco e que queriam evitar a prisão dos seus maganões, dos seus maiorais. Então, algum interpretador de texto inventou que no artigo 5º havia um dispositivo que obrigava que um preso só começasse a cumprir pena cumprido toda a questão do trânsito em julgado, ou seja, consultados todos os recursos possíveis, e hoje se descobriu que são 4 instâncias, que é um absurdo de burocracia, né? A primeira instância, o juiz de primeiro grau; a segunda instância, o Tribunal Regional Federal; a terceira instância, o Superior Tribunal de Justiça; a quarta instância, o Supremo. Somente quando se chegasse ao Supremo é que o condenado poderia começar a cumprir pena. Nos 169 países da ONU, só o Brasil tem esse absurdo. Esse absurdo é feito em nome do direito amplo de defesa do cidadão. Não tem nada a ver com isso. A presunção de inocência acaba na segunda instância, quando todo o problema factual da condenação, do crime, etc., foi superado, e então passa a haver apenas recursos processuais. Ontem eu me enrolei um pouco aqui na percentagem, terminei confundindo até a pessoa que me passou a informação. O Zé Paulo Cavalcante Filho me passou um e-mail de Portugal, onde ele está, dizendo que o Conselho Nacional de Justiça, presidido por Dias Toffoli, o mesmo presidente do Supremo que está presidindo essa sessão, informa que essa transição que eles estão querendo, ou seja, da terceira instância para o Supremo, para então se dar por cancelado a questão do trânsito em julgado, isso ocorre da seguinte forma: os processos que são contestados no Superior Tribunal de Justiça e que vão ao Supremo só são corrigidos, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, em 0,006% dos casos. Ou seja, apenas 0,006% dos processos aqui que houve recurso são extintos por ordem do Supremo. Não por inocência, mas todos os pouquíssimos que são corrigidos são por problemas burocráticos, processuais. Então, não há no Brasil nenhum inocente reivindicando isso. O que há são condenados, são políticos corruptos, condenados e apenados, que estão usando os seus advogados milionários, muitos desses políticos milionários através de roubo do erário, do dinheiro do povo. E esse assunto, não é à toa que tem um monte de advogado lá que vai falar. O próprio Dias Toffoli já avisou que isso é coisa para a semana que vem. O Marco Aurélio Mello, que é o relator dos 3 casos que vão ser julgados hoje, já previu pelo menos 4 sessões para que esse assunto seja resolvido. É um assunto que não interessa a nenhum brasileiro que paga os salários dos ministros do Supremo. Nenhum brasileiro inocente é condenado e está à espera dessa grande solução. São condenados que estão reivindicando esse privilégio pelo fato de terem nomeado ou influído na nomeação dos ministros. E os ministros estão atendendo exclusivamente
ao entorno de Brasília, onde funcionam escritórios de advocacia milionários que estão interessados nisso. E isso vem desde 2009, essa confusão, que não interessa a ninguém, nenhum presidiário condenado por crime comum no Brasil está sendo beneficiado por isso. Está sendo beneficiado por isso o criminoso comum Luiz Inácio Lula da Silva, político ladrão, corrupto, lavador de dinheiro, condenado em 3 instâncias por 8 juízes a 0 e que está gozando da benemerência de muitos ministros que ele nomeou, ou que foram nomeados pela Dilma Rousseff, ou pelo seu aliado Michel Temer, ou ainda por Fernando Henrique Cardoso, seu mais novo enfant gâté, né? Ou melhor, vieux gâté, né? E pelo José Sarney, que todo mundo sabe quem é. Né? Pois bem, a respeito disso, o senhor Lula deu uma entrevista ao UOL. O Lula, ele dá uma entrevista a cada dia, né? Quando não 2. Né? E nessa entrevista ao UOL ele disse: não estou reivindicando essa discussão de segunda instância. Não estou interessado nisso. Eu tenho interesse. Desculpe. Eu estou interessado na minha inocência. E disse também: o que quero é que os ministros da Suprema Corte tenham acesso à verdade do processo, aos inquéritos mentirosos da Polícia Federal, do Ministério Público, liderado pelo Dallagnol, pelo mentiroso do Moro, na sentença, e anulem esses processos. É a única coisa que me interessa. Se vai ser 1 ano a mais ou 1 ano a menos, se vou ficar aqui ou em outro lugar, não importa. Nada me interessa, a não ser minha inocência. O Lula não vai ser inocentado nunca. Nunca. O Lula é condenado por crimes que ele cometeu e foi provado na justiça, 2 vezes condenado na primeira instância, 1 vez condenado na segunda, e estando para ser condenado na segunda em outro processo. E com 6 processos a serem julgados. O que ele está querendo agora, na verdade, é que os seus amiguinhos lá do Supremo proíbam de prendê-lo. E, se de preferência, prendam o juiz e os procuradores que o denunciaram, acusaram e processaram e condenaram. Isso está sendo feito graças a um trabalho de opinião pública feito por um bandido americano chamado Glenn Greenwald, comprometido com o negócio da pornografia em Nova York e sonegador de impostos em Nova York, e do seu site The Intercept Brasil, com seus aliados brasileiros, a Folha de São Paulo, a Band News e a revista Veja. Pois bem, tudo isso começou quando o Glenn Greenwald, aproveitando das benesses que Lula tem, que pode receber quem ele quiser na tal cela de Estado-Maior, fez uma entrevista com ele para acertarem um plano. Hoje a Polícia Federal já prendeu os arararracas. Eles estão presos lá na Papuda porque roubaram mensagens de Telegram dos celulares de mais ou menos 1.000 autoridades, entre as quais o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e os procuradores da Lava Jato. Desde então, que começou a ser divulgado esse tipo de conta-gotas do Glenn Greenwald, que aí os ministros do Supremo ficaram emocionadíssimos, porque encontraram uma grande oportunidade para processarem o juiz e não o bandido, o xerife e não o bandido, que é uma novidade também do Brasil, a única em 196 países da ONU. Pois bem, isso aí é uma coisa tão lamentável que o general Eduardo Vilas Boas, que tem uma doença chamada ELA e que estava hospitalizado para fazer uma traqueostomia, ou seja, a doença já chegou à traqueia e ele está tendo dificuldade para respirar, muita dificuldade para falar, resolveu fazer um Twitter depois de receber a visita de Jair Bolsonaro, presidente da República. Nesse post que ele divulgou, que o Brasil está fazendo um grande esforço para combater a corrupção e a impunidade e que tem de seguir esse caminho sob o risco de ocorrer uma convulsão social. Ele não citou diretamente o julgamento que a Corte está fazendo agora já, mas disse que experimentamos um novo período em que as instituições vêm fazendo grande esforço para combater a corrupção e a impunidade, o que nos trouxe, gente brasileira, de volta a autoestima e a confiança. Isso aqui o Arthur está conversando comigo, porque ele pensa que eu estou conversando com ele, né? Sob pena de que o povo brasileiro venha cair outra vez no desalento e na eventual convulsão social. O
o general Vilas Boas é um verdadeiro herói de estar conseguindo pensar no Brasil numa hora tão difícil na vida pessoal dele, né? Ao contrário disso, o vereador Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, utilizou hoje a conta do pai, o presidente da República, Jair Bolsonaro, para publicar uma mensagem defendendo a execução de pena após condenação em segunda instância, horas antes da sessão marcada pelo Supremo. A mensagem, depois publicada na própria conta do Carlos, afirmou que publicou sem autorização do presidente e pediu desculpas. É lamentável que isso aconteça, mas fazer o quê, né? Eu escrevi o tweet sobre segunda instância sem autorização do presidente. Me desculpem a todos. O português do Carlos é realmente deprimente. Só alguém, como o pai dele, que também não domina o português, pode admitir e assinar uma estupidez dessa, né? Me desculpem a todos é de lascar. Todos me desculpem, o analfabeto. A intenção jamais foi atacar ninguém, não foi não. A intenção foi um clima de paz, de alegria, de carnaval, e ele resolveu entrar, né? Pois está sendo discutido na Câmara, e ele citou isso, uma lei que vai impor a possibilidade do juiz autorizar a segunda instância, mas está sendo combatida pela esquerda e pelo centrão, né? O Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes foram uma solenidade no Palácio e aproveitaram para visitar por 15 minutos o Bolsonaro, mas a versão oficial é que foi apenas uma visita social, uma reunião que durou 15 minutos. Eu quero recomendar a vocês que hoje leiam, como sempre devem ler todo dia, o blog do Fausto Macedo no portal do Estadão. Nele ele publica um artigo do jurista Walter Faganiello Maierovitch, mostrando que o STF não irá enfrentar a verdadeira causa, que é a morosidade da justiça. Apenas irá interpretar uma garantia constitucional pétrea. Tem uma senhora que me escreveu aqui, lá no Twitter, né, dizendo que é uma causa pétrea. Eu gostei muito dessa inovação, né, no direito, né? Tem também um artigo da Tameia Danelon, que foi da Lava Jato e que hoje é procuradora da República em São Paulo, inclusive é da equipe do Gustavo Aras, do Augusto Aras. O Augusto Aras. Pois bem, o Augusto Aras não está lá no Supremo, não. Quem está é o Zé Bonifácio de Andrada. O Augusto Aras, num dia em que tem um julgamento desse tamanho, ele está na Europa fazendo orações para Santa Dulce dos Pobres, que foi canonizada domingo. Agora, como é que o Procurador-Geral da República, numa sessão histórica, manda um substituto? Ele, que é um serviçal dos membros do Supremo, apesar de ter sido nomeado pelo Bolsonaro, deveria explicar isso aí. Mas, enquanto ele não explica, vamos ficando por aqui, direto ao assunto, em pé. E só a verdade nos salvará. O Arthur concorda, está sorrindo aqui.